Nós começamos essa série de mensagens Maturidade. E hoje, eu tenho certeza, irmãos, que Deus tem muita coisa para fazer através da sua palavra em nossas vidas. Hoje nós vamos conversar aqui sobre... Eita, tá ligado aí? Aí. Sobre a libertação e a cura da alma. Amém? Como eu vou precisar de vocês nessa noite, irmãos? Como eu vou precisar de vocês prestando atenção a essa palavra? Irmãos, vocês não imaginam a guerra que é para mim pregar a palavra aqui. Os que pregam a palavra aqui sabem como é uma tarefa árdua e difícil, não é tão simples. Tem dia que eu saio daqui da ministração, irmãos, surrado. É sério. Porque é um exercício, não só mental, é um exercício espiritual, que exige uma luta da minha parte, do pregador, exige uma luta contra demônios que, de alguma forma, tentam bloquear a palavra de Deus. Eu estou aqui, eu estou tentando transmitir algo para vocês, mas ao mesmo tempo eu estou lutando aqui, você não tem noção. Lutando, guerreando na minha mente, assim, ó, Senhor, eu repreendo esse espírito maligno que está atuando em tal irmão. Que é isso? Isso. Eu repreendo esse cansaço inexplicável, porque tem irmãos que são vencidos por um cansaço inexplicável na hora da palavra. Se fosse um jogo de futebol, estava todo mundo acordado. Se fosse uma novelinha, um dorama, você conseguiria ficar em pé. Mas como é a palavra de Deus, é uma guerra, é uma luta. Então peço a você que se concentre, porque o assunto de hoje pode libertar você. Amém? Então vira para quem está do seu lado e diga, por favor, se concentra. Amém? Estamos falando hoje sobre a libertação e a cura da alma. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para os irmãos é que a salvação é uma obra gloriosa. Só que a salvação nós somos corpo. Isso. Mais uma vez. Porém, o nosso espírito, quando ele é salvo, ele é como um abrir de porta. Ou seja, a salvação do espírito é assim, ó, assim mesmo, ó. Instantânea. É na mesma hora. Você estava no império das trevas e foi transplantado para o reino da luz. É imediato, é instantâneo, é rápido. A salvação que Deus espera no nosso espírito é no estalar de dedos. Quando a gente confessa Jesus em nossa vida, a gente é salvo. Amém? É rápido, o nosso espírito é imediatamente transformado. Quando você se arrepende, se batiza, você nasce de novo, e isso é instantâneo. É rápido. A Bíblia diz que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Jesus falou para Nicodemos. Eu quero lembrar aos irmãos que esse conteúdo no final vai ter um QR Code. Quem quiser, é só baixar o estudo completo. Tá bom? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ou seja, é rápido. Se você está em Cristo, imediatamente você nasceu para uma nova vida no Espírito. Amém? Só que isso é no Espírito. Lembre, nós somos Espírito. Nós somos o que, irmãos? Espírito, alma e corpo, e carne, corpo, ok? Então olha aqui, no Espírito é rápido, mas na alma o negócio é diferente, irmãos.
A salvação da alma, ela não é uma porta onde você entra e sai. A salvação da alma é um caminho, é uma estrada, é uma trilha que você segue, que você anda. A salvação da alma não é imediata. No momento que você se converte, você é salvo no espírito instantaneamente, mas a alma não. A sua alma começar um processo de cura e de libertação e de salvação. Vocês estão entendendo, irmãos? Como está escrito aqui em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, vamos ler comigo todo mundo? E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Ou seja, quando a gente se entrega ao Senhor, a gente é salvo no Espírito imediatamente, mas a nossa alma vai sendo transformada dia após dia, de glória em glória. Não é uma porta onde você entra e sai imediatamente, onde você começa tudo. Não, é um processo contínuo de transformação. Os irmãos estão entendidos? Então, a sua alma, ela está sendo salva. A sua alma está sendo curada. O seu espírito foi salvo. Olha os tempos verbais. A sua alma está sendo salva. A salvação do espírito a Bíblia chama de justificação. A salvação da alma a Bíblia chama de santificação. A justificação você já tem. A santificação você está conseguindo. A nossa alma, irmãos, é um problema. E a gente vai falar um pouco mais detalhado disso. Primeiro a gente precisa compreender o ser humano. A gente precisa compreender a nossa natureza tripartida. A gente precisa compreender o que é o corpo, a alma e o espírito. Porque o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito o que, irmãos? Alma vivente. Olha que coisa interessante. Deus, quando criou o ser humano, Ele formou o homem do pó da terra, lhe dando um corpo. E nesse corpo do pó da terra, do barro, Ele vem e sopra o Espírito. E na junção do corpo com o Espírito surge o que, irmãos? Uma alma vivente. Vocês estão entendendo? A nossa alma, ela vem da junção do corpo e do Espírito. E nessa formação em que Deus faz o homem, irmãos, onde surge a alma, eu vou exemplificar da seguinte forma. Olha essas figurinhas aqui, para vocês entenderem melhor, tá? O corpo é aquilo que a gente vê. Ou seja, eu estou aqui, a Alcidese, o corpo dela, o cabelo, o tipo de cor da pele, o tipo de olhos, se é escuro, se é claro. A gente vê o corpo, consegue ver cada irmão como é. Um tem cabelo grande, o outro não tem cabelo. Cada um tem o seu corpo. E o corpo, irmãos, a gente vai simbolizar como esse bonequinho aqui. A alma vai ser esse outro símbolo aqui do meio, tá? E o espírito é o que a Bíblia chama de... O que é o espírito, irmãos? Coração. Quando você ouvir na Bíblia, né? Coração. Do coração procedem as saídas da vida. Quando você ouvir a palavra coração na Bíblia, isso está se tratando do espírito, do mais profundo, de onde saem as motivações. Ali onde Deus habita, no coração onde Deus habita. Ali onde a gente adora, é no coração. Vocês estão entendendo, irmãos? É o mais profundo do homem. E cada uma dessas partes tem peculiaridades, tem faculdades, tem sentidos que a gente precisa conhecer bem. Olha bem, o corpo, irmãos. A gente tem no corpo o quê? Visão, audição, olfato, paladar e tato. A gente aprendeu desde pequeno na escola que esses são os 5 sentidos do nosso corpo.
Visão, audição, olfato, paladar e tato. Você saberia dizer quais são os sentidos da alma? Muito bem, Sérgio falou sentimento, vontades e emoções. Justamente. O que Sérgio falou como sentimentos é emoção, vontade, desejos, vontade está na alma, e razão, intelecto. Certo? O intelecto, a razão, as emoções e sentimentos, que é a mesma coisa, sentimento, emoção, e a vontade. Essas são as faculdades, são os sentidos da alma. E você saberia dizer quais são as faculdades, os sentidos do espírito, do seu lado mais profundo, daquilo, da sua parte que você menos conhece? Acredite, o nosso coração é a parte de nós que a gente menos conhece. Mas é a mais importante. Você saberia dizer quais são os sentidos do coração? Do espírito? Vamos lá. Quais seriam? Fé. Quem falou fé? Muito bem. Fé tem a ver com o sentido do coração. Por quê? Porque a fé transcende a razão. A fé vai além da razão. A fé muitas vezes não dá para explicar, você simplesmente acredita. Ou seja, é uma coisa muito profunda, é uma coisa do coração. Isso tem a ver com comunhão com Deus, que a comunhão com Deus é um dos sentidos do nosso coração. Consciência, muito bem. A consciência, preste atenção, está relacionada ao espírito, porque é lá na consciência onde Deus coloca as suas leis. A gente sabe quando está fazendo algo certo e algo errado pela consciência, onde está a moral que Deus colocou em nós. Então, veja, a consciência está no espírito, a comunhão com Deus envolvendo a fé e a adoração também é no espírito, tá, queridos? Toda a sua adoração a Deus, a adoração que Deus recebe começa no espírito, tá, irmãos? E qual é, irmãos, a outra faculdade do espírito? O amor. Tem a ver, o amor tem a ver, com certeza. Mas a outra faculdade do espírito que eu quero falar para vocês é a intuição. Olha aqui, ó. A intuição é aquela sensação de que, rapaz, quem já teve isso aqui, ó? Eu acho que eu não deveria ir por ali. Sei lá, eu estou sentindo alguma coisa. Eu estou tendo a percepção de que eu não deveria ir por ali. Quem já teve isso? Todo mundo, né? Isso é a intuição. É um órgão do espírito. Então a intuição, a consciência, acho que é a intuição, a consciência e a comunhão com Deus são órgãos do espírito. E quando a gente vai lendo a palavra, a gente vê várias vezes a palavra de Deus falando aqui em alguns versículos, como Provérbios, capítulo 20, versículo 27, que diz o seguinte, ó: o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu espírito. Em João capítulo 4, 23 diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, a gente adora a Deus no coração. E em Hebreus capítulo 4, versículo 12, e eu gosto desse texto porque ele mostra que tem alguns cristãos, teólogos, que acreditam que o espírito e a alma são uma coisa só. Eu não creio assim, porque a Bíblia diz que existe algo muito diferente dos dois. E quando a palavra de Deus vai trabalhando em nossas vidas, ela divide os dois. Ela separa aquilo que é da alma e do espírito. Olha aqui o versículo, Hebreus 4 e 12. Vamos ler comigo? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais importante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e
espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Amados, a palavra de Deus é poderosa, ela é cortante, ela divide, ela, quando você vai mergulhando nela, ela separa. Ó, isso aqui é coisa boa, é coisa do coração, do novo coração que você recebeu, é coisa do espírito. Espírito não é minúsculo. Isso aqui não, isso aqui é coisa da alma, que ainda precisa ser curada, mudada, transformada. Então você vai perceber, quando você conhece a palavra, a diferença daquilo que é espírito e do que não é. A maturidade faz com que você veja o que é da alma e o que é do espírito. Porque você está abatida, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Ou seja, quem se perturba em você é a sua alma, suas emoções, com os sentimentos, com instabilidade, sono, com inquietações, com preocupações. E sobre o corpo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que está em vocês? Ele é um tabernáculo, ele é uma casa onde Deus habita. Ele é o templo do Espírito Santo. Então, vejam que coisa mais profunda e maravilhosa. Deus estabeleceu corpo, alma e espírito, mas existe uma ordem. Você sabia que existe uma ordem? Quem deve governar quem? Vocês sabem? Quem está em primeiro lugar aqui? O espírito, a alma ou o corpo? Quem vem depois? E depois? Essa é a ordem. Primeiro o coração, primeiro o espírito. A ordem de Deus é essa. Ele quer que você seja direcionado, que você ande em espírito. Porque o nosso espírito, ele está amalgamado com o Espírito de Deus, ele está fundido, relacionado, unido ao Espírito Santo de Deus. É como se fossem um só. O nosso novo coração está ali juntinho do Espírito Santo. Você tem um desejo profundo no seu coração por Deus. Esse é o Espírito, o seu Espírito. Falei isso aqui desde o início. Somos um espírito. O que ele não está falando aqui é no sentido de que, vejam só, nós na verdade somos um espírito. Muito bom, muito bom. Quem falou isso? Langston foi? Watchman, né? E Langston, esse que o pai falou. Vejam só que interessante. Na verdade, nós somos um espírito. Nós não somos o corpo. Você e eu somos um espírito que habitamos no corpo, e por causa dessa união do espírito com o corpo, nós temos uma alma vivente. Eu e você somos um espírito. Somos espíritos. Somos coração. E essa é a ordem de Deus, que o espírito esteja relacionado à nossa identidade. Que a nossa identidade seja espiritual, aleluia. Irmãos, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Vejam só, Painho, foi boa a tua colocação. Foi boa, porque assim, eu vou falar disso mais na frente também. A nossa identidade, a nossa identidade, ela está relacionada ao espírito. Não à alma, mas ao espírito. De tal forma, Paulo compreende isso, que ele diz assim, ó, olha só, irmãos, vê se vocês entendem onde a gente quer chegar. Paulo diz assim, ó: eu sei que na minha carne não habita bem nenhum.
eu sei que o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. De maneira que eu descubro que ao querer o bem, o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Então eu descobri o seguinte, que quem faz o mal não sou eu. Repita comigo, quem faz o mal não sou eu, mas é o pecado que habita em mim. Mais uma vez, repita isso, quem faz o mal não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ah, então tu tá tirando o corpo fora, né? Ah, tu não está assumindo o que tu faz. Porque tu está dizendo que quando tu faz algo de errado, não é tu que faz, é o pecado que está em tu. E aí, irmão? Tu está tirando o corpo fora, ou você está reconhecendo que a sua identidade é o coração? A sua identidade não é o pecado que você comete. A sua identidade é muito mais profunda, é quem você realmente é em Cristo. Amém, queridos? Então você se apega às realidades do coração, essa é a ordem. Porém, vem a desordem. E qual é a desordem? É quando a alma, ela assume o protagonismo. É quando a nossa alma está em primeiro lugar. Quando a minha e a sua alma se encontram em primeiro lugar, a gente realiza todas as nossas vontades. A gente anda segundo os nossos próprios sentimentos. A gente faz aquilo que a gente acha. A nossa razão, o nosso intelecto, ou seja, a nossa alma no controle, ela entristece a vida do espírito, ela coloca o coração em último lugar, porque quando você coloca a alma em primeiro lugar, até o corpo vem em segundo lugar, o teu coração vai para o último lugar, porque a alma faz isso. Aquele homem e aquela mulher, aquele crente que anda segundo a alma, está tendo um prejuízo enorme, irmão. Está numa vida de desordem, terrível. Se você e eu começamos a dar o protagonismo para a nossa alma, a gente não tem freio. Olha para isso aqui. Essa é a desordem. O que acontece com o nosso coração? Ele fica preso. A vida do espírito fica aprisionada ali, porque a alma não deixa ela sair. A vida espiritual sua está aprisionada porque você tem uma vontade muito forte. Quando eu quero, eu vou lá e faço. Já viu gente falando assim? Quando eu quero uma coisa, não tem que me tirar isso da cabeça. Quem já falou isso aqui? Quando eu cimo com uma coisa, e quando eu cimo com um negócio, eu vou até o fim, não tem que me tirar isso da cabeça. Quem já falou isso aqui? Quem já falou? Ou seja, você está denunciando por quem você é guiado. Você é guiado pela sua alma. E quando a alma está tendo protagonismo, quando a alma está em primeiro lugar, você tem uma vontade muito forte, aquilo que você quer, você faz, e não tem que tirar isso da tua cabeça. Quando a alma está no controle, ela tem emoções, e a alma com emoções fortes, irmãos, é uma desgraceira. Eu sei muito bem do que eu estou falando, irmãos. Minha alma tem fortes emoções. Ora eu estou nos picos, ora nos vales. Sabe como é que é, né? Ora a pessoa está muito animada, ora a pessoa está depressiva. A alma tem vontade, emoções, intelecto, razão. A pessoa com emoção muito forte só anda segundo aquilo que ela sente. Querido, por que você não foi para ir? Porque eu não senti de ir. Não estava animado para ir. Ah, você não estava animado para ir? Quem é que está governando essa pessoa? A alma. Por que você não pede perdão para fulano? A palavra diz que você tem que pedir perdão para fulano. Por que você não pede perdão? Olha, pastor, eu só vou fazer isso quando eu sentir no coração. A pessoa está falando segundo o coração ou segundo a alma? Porque o que a Bíblia diz? Perdoe, peça perdão. O que é que ela diz? Só quando eu sentir.
essa pessoa é governada pelos seus sentimentos. É gente que é muito instável, gente melindrosa. Sabe o que é uma pessoa melindrosa? É uma pessoa que você tem que chegar com muito cuidado, porque ela explode muito facilmente. Você não pode falar algumas coisas perto dela, porque ela tem gatilhos. Cheia de gatilhos. E qualquer coisa faz com que suas emoções virem uma tempestade. Pessoas que não se controlam emocionalmente, estão sempre dominadas por psicotrópicos, por medicamentos para tentar conter suas emoções. Pessoas altamente dependentes emocionalmente. Hoje eu estava falando com um rapaz que começou a abrir o coração comigo, pedir oração, porque ele se encontra numa situação de dependência emocional. Ele sente que não pode viver sem uma pessoa. E está num deserto terrível, emocional. Numa angústia terrível. Eu digo, querido, você pode viver. Viva no Espírito. Largue a sua alma. Dê sua alma em segundo lugar, ou melhor, largue não tem como largar a alma. Mas priorize as coisas do coração relativas a Deus. E pessoas, irmãos, que vivem na desordem da alma, também colocaram a sua razão em evidência. É gente muito intelectualizada. Pessoas que têm a razão muito forte, irmãos, bloqueiam a vida do Espírito. Existem cristãos, mulheres, homens e mulheres, que bloqueiam uma poderosa de Deus, porque racionalizam todas. Não têm experiências gloriosas e místicas com Deus. A mente precisa de respostas. Assim nós temos as respostas. Deus não responde tudo que a gente quer. Tem que aprender a confiar. E ela transcende a compreensão. A razão muito forte também bloqueia você. E todos nós, na área da nossa vida, a nossa alma está tomando controle. Qual é a área da sua vida que a alma está tomando controle? Você sabia que essa desordem se chama, a Bíblia chama ela de carne? O que é a carne? É a alma em desordem. A nossa alma em desordem é o que a Bíblia chama de carne. E também chama de carne corpo, tá? Mas a carne que Paulo se refere lá está mais relacionada a uma alma em desordem do que ao corpo propriamente dito. Percebe o que a alma faz? Ela cria um muro, uma casca grossa, um muro que impede a vida do Espírito de sair. Então a alma no controle, irmãos, é a carne. E quem está com a alma no controle são imaturos bebês na fé. Pessoas que acabaram de se converter não sabem como conter sua alma. Por isso que a gente aqui, irmãos, os mais maduros, precisam ter muita paciência com os convertidos. Vai chegar novos convertidos aqui, pessoas vão se entregar para Jesus, ainda elas vão ser imediatamente salvas do Espírito, mas a alma delas vai precisar ser salva com o tempo. E nós precisamos exercitar a paciência com essas pessoas. Porque não é do dia para a noite. A palavra diz, Paulo falou em Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 17, você vai ler comigo. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne.
Porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Eu quero trazer à tona o que meu pai falou aqui. Nós somos um espírito que habita num corpo e tem uma alma. Ou seja, o que a gente quer de verdade, do fundo do coração. Aí eu vou falar das coisas espirituais, não da vontade da alma, mas a vontade, se eu puder dizer dessa forma, do espírito. O que a gente quer no espírito é agradar a Deus. Mas, irmãos, existe uma luta. Olha, você está até bem quando você se converte, primeiro momento, é maravilhoso, é glorioso, mas a partir do momento que você começa a caminhar com Jesus, você descobre uma luta espiritual pesada. É uma guerra tão grande que você não tinha antes. Você descobre que você tem um inimigo feroz. Mas esse inimigo feroz não é nem o diabo que anda ao seu derredor. Ele é feroz, sim. Ele é terrível, mas tem um pior do que ele. Que inimigo feroz é esse? É a nossa alma em desordem, é a carne. Ela luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne. É uma guerra, irmãos. É uma guerra, irmãos. É uma guerra, irmãos. Eu pergunto a você, quem está no controle da sua vida? Se a sua alma está no controle, então você está preso. Eu falo você está preso, por que eu falo que você está preso? Porque na verdade a sua verdadeira identidade está relacionada ao seu espírito. Por isso que eu digo, se sua alma está no controle, você está preso. Porque você é o espírito. Você quer agradar a Deus. Você quer andar segundo a vontade de Deus, mas sua alma não está deixando. E você percebe que até na maneira da gente corrigir as pessoas, a gente precisa corrigir olhando as pessoas não segundo a carne. Paulo disse assim, a ninguém vejamos segundo a carne. A gente não tem que ver nosso irmão, nossa irmã segundo a carne. A gente tem que ver uns aos outros no espírito. Quando alguém vê o irmão e a irmã na carne, só vai ver o pior. Olha, tá vendo? Evânia fez isso e aquilo comigo. Tal, não sei o que. Por que, Vânia? Tu é assim. Tu é tão assim. Um exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui. Tu é tão... usar um exemplo aqui. Me ajude. Manhosa. Pronto. Por que você é tão manhosa? Tão melindrosa? Vânia. Veja, eu pergunto a vocês, quando eu falo isso, por que, Vânia, tu é tão melindrosa? Tu é melindrosa, tu é não sei o quê. Quando eu estou falando assim para uma irmã minha em Cristo, o que é que eu estou dizendo? Que ela é melindrosa. O que é que eu estou dizendo, irmãos? Que ela é a alma em desordem, ela é a carne. Mas Paulo diz, a ninguém conheçamos segundo a carne. Um homem maduro, uma mulher madura espiritualmente, quando vai corrigir uma pessoa em pecado, ela não chega dizendo, Arthur, tu é um cara covarde, exemplo. Não, chega assim e diz assim, Arthur, tu és um homem de Deus. Porém, você agiu em determinado momento com covardia. Vejam como é diferente. A gente não mistura o pecado da pessoa com a identidade dela. Porque se você está em Cristo e a sua alma está no controle, a sua identidade é em Cristo, mas você está preso. E sobre essas cadeias da alma, eu quero falar algumas coisas para vocês. Olha bem aqui. Sabe quando a gente está acabado, cheio de problema, uma situação angustiante, você para assim no canto, desanimado, angustiado, atordoado, cheio de problema, cabeça, 1000 pensamentos na cabeça, a gente não sabe o que fazer. Problemas, pecados, situações das mais diversas pressões, angústias, a nossa alma se abate, que a gente nem sabe os motivos. Você chega, olha no espelho e diz, por que te abates, minha alma? A alma abatida.
Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. É ou não é, irmãos? A gente não perde a calma, a gente não perde a alegria, a gente não entra em desespero, a gente não fica murmurando, a gente não sai atordoado, a gente perde o nosso controle, o autocontrole do espírito, que se chama temperança, domínio próprio, que é o controle do espírito sobre a alma, é o domínio próprio. Então, isso acontece por causa de alguns males que a gente recebeu, das duas uma, ou males que a gente recebeu, ou males que a gente cometeu, males que a gente praticou. Existem males que a gente recebe de outras pessoas, que são rejeição, mentiras, maldições, traumas, coisas que você recebe das pessoas que vêm na sua direção, que ferem você, uma situação difícil, mal acertada com seu pai, ou com sua mãe, uma rejeição na sua família, você se sente um filho que não foi tão amado, tão abraçado, uma situação de bullying, um trauma que você sofreu, uma pancada que você levou de alguém, pode ser física, uma ferida física, uma ferida na alma, não interessa, irmãos, maldições lançadas contra a sua vida, mentiras, uma pessoa se levantou para falar uma mentira a seu respeito, e isso são males que você recebe, e isso dói ou não dói, irmãos? Mas não é só males que você recebe, não, a alma prende também, vejam só, porque quando a gente recebe essas coisas ruins, qual é a nossa tendência? É a nossa alma ficar no controle, é a nossa alma ficar em projeção, em primeiro lugar. Quando a gente recebe os males, a gente quer resolver a situação do nosso jeito. E existem os males que a gente praticou, os pecados que a gente cometeu que acabam com a nossa vida. Irmãos, os pecados que a gente comete esfriam a nossa alma, esfriam o nosso coração, esfria a vida espiritual, aprisiona, são cadeias, as feridas que nós causamos em outra pessoa. Quando você, olha, escuta bem o que eu vou te falar, quando você causa uma ferida em alguém, aquilo fica na tua mente, ó. Aquilo fica na mente da pessoa, que coisa terrível. Você pode até, o tempo pode até passar, mas aquilo fica ali, sabe, incomodando. É terrível, são cadeias. Palavras que você lançou sobre a vida de alguém. Palavras que você se arrepende hoje de ter dito. Culpa que você carrega. Quando você anda, você olhar, o seu jeito já é de uma pessoa que carrega um peso de culpa muito grande. Me diga uma coisa, irmãos, uma pessoa nesse estado tem condições de fazer qualquer coisa? Me diga, tem condições? Por isso que tem tanta gente, irmãos, cansada espiritualmente, desgastada, sem ânimo para nada, não se levanta para trabalhar, não se levanta para produzir, não se levanta para ganhar discípulos, para operar, porque a sua alma está muito ocupada com muitas coisas imprestáveis, com cadeias. Quem quer ser livre de cadeias aqui nessa noite? Se existem coisas que te prendem, Deus quer te libertar nessa noite em nome de Jesus. Mas não existe libertação, irmãos, ou cura, para quem não reconhece que precisa dela. Não existe libertação ou cura para quem não reconhece que precisa de cura e de libertação. Deus vai operar na vida daquele que não quer. Não vai. Deus é educado. O Espírito Santo é educado. Ele trabalha com cooperação. Somos cooperadores de Deus. Se a gente diz não ao Espírito, Ele não vai fazer uma obra dentro de nós.
Se a gente diz não a Deus, não adianta. Irmãos, é impossível edificar, curar aquele que acha que não tem problema nenhum. Se você acha que não tem problema nenhum, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem comigo. Não estando bem, presta atenção. Vai tudo bem com você, meu irmão, minha irmã? No sentido de, não é de você falar para quem não deve ouvir. Muita gente diz, a gente não tem que falar dos nossos problemas para ninguém. Discordo. Você tem que falar dos seus problemas, seus pecados, para quem o Senhor diz que você tem que falar. Irmãos, igreja, pessoas maduras dentro da igreja, para te ajudar. Porque você não consegue sozinho. Você não vai conseguir se libertar sozinho. Você tem que aprender isso. Tem coisas que Deus só vai fazer você vencer depois que você vencer seu orgulho. É impossível ajudar quem acha que não tem problema nenhum. Você tem que reconhecer que precisa de ajuda. E eu pergunto aos irmãos, quem aqui precisa de ajuda? Quem aqui precisa de ajuda, irmãos? Todos nós precisamos de ajuda. Porque tem áreas que a gente não consegue sozinho. E não é apenas reconhecer que precisa de ajuda, irmãos. Escuta bem. É preciso procurar ajuda. Você precisa se levantar para procurar ajuda. Você precisa aceitar que alguém venha na sua direção, estenda a mão, te pegue pela mão, te levante e te mostre uma direção. Você precisa procurar ajuda para as coisas da sua alma que você não está conseguindo vencer sozinho. E essa atitude, irmãos, de buscar ajuda, nos mantém humildes. Os orgulhosos são autossuficientes. O orgulhoso não gosta de pedir ajuda. Não quero que ninguém saiba dos meus problemas. Eu não quero que ninguém se interfira na minha vida. Olha quanto orgulho, irmãos. Eu não quero que ninguém venha dizer o que eu tenho que fazer. Eu não quero que ninguém... E aí a pessoa se afunda num ciclo de problemas e não entende porque a vida nunca rompe. Outra coisa, não é só pedir ajuda. Quando você for pedir ajuda, desenvolva uma mindset, uma mentalidade diferente. Uma mentalidade de alguém que está sendo liberto. Porque, irmãos, olha, escuta bem. Eu já recebi muita gente, Sérgio, que veio conversar comigo, se abrir coração. Eu reconheço, eu preciso de ajuda. Eu chego, eu peço perdão. Mas o meu mindset, a minha maneira de pensar, ela não é uma maneira de pensar de alguém que realmente vai ser liberto. É uma mentalidade de alguém que está atrasado. De uma pessoa que não acredita que vai realmente ser livre. Você precisa desenvolver uma mentalidade de libertação. Chegar, abrindo o coração, dizendo a tu, cara, estou com um problema, cara, tu que vim aqui confessar, vim aqui pedir ajuda, a minha alma está inquieta, eu estou angustiado, mas eu sei, aleluia, que em Cristo eu posso todas as coisas. É a mentalidade, irmãos, que muita gente não tem, por isso são fracos, porque sua mente fica girando em círculos, pensamentos ininterruptos, que botam a pessoa para baixo. Eu ouvi muitas confissões, cabeludas e tristes, mas eu sei diferenciar entre uma pessoa que vai ser liberta e outra que não vai ser liberta, porque aquele que confessa com uma mentalidade de libertação, ele confessa, mas ele tem uma mente, sabe, decidida a mudar. Eu tomo posições, eu renuncio o que for preciso, eu vou tomar atitudes e eu vou mudar. Já o outro diz, irmão, estou me abrindo aqui, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas sabe, eu não sei, cara. Calma, irmão, levante sua cabeça, eu sei, mas é porque tudo, sei isso aqui, e calma, então aí, porque o mindset, a mentalidade, não acredita.
fica afundado em si mesmo. Então, o que fazer para desenvolver uma mentalidade de libertação? Atenção, para aqueles males que você recebeu, como rejeição, mentiras, maldições e traumas, você vai ser livre e liberto, olha só, com aceitação. Aleluia! Quando você entender que você é aceito incondicionalmente, quando você entender no seu coração que Ele te recebeu em casa, você é filho, você é amado. Aleluia. Não interessa o que pensam de você, não interessa o que falam de você, aleluia. Vai sempre alguém falar mal de você, Sérgio. Sempre vai ter alguém para meter o pau em você. Não interessa, eu sei quem eu sou, eu fui aceito na casa do meu pai. Aleluia. E quando você interioriza a verdade sobre você, sobre a sua identidade, quem você realmente é. Eu sou um servo do Altíssimo, eu sou santo, chamado para ser santo, eu amo a presença do Senhor, eu quero fazer discípulos, a minha vontade é o propósito eterno, eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Você assume a verdade sobre você. Separe o seu pecado de você. Você não é o seu pecado. E outra coisa que você precisa é liberar perdão para as maldições e traumas que você recebeu. Libera perdão, pelo amor de Deus. Para de rodar em ciclos. Se alguém te fez mal, solta essa pessoa. Solta, irmão. Tem tanta gente em nosso meio, irmão, que poderia estar frutificando, mas não está, porque fica assim em cartoon. Olha aqui, irmãos, o que uma pessoa que não perdoa faz. Eu não te salto, eu não te salto. Cara, o cara está vivendo bem, e você está assim, ó. Eu não te salto, eu não te salto. Uma pessoa que não libera perdão, ela prende o seu ofensor a si mesma. Você acorda, dorme, acorda de novo, dorme de novo com o seu ofensor preso a você. Porque você não perdoa. Você não consegue perdoar. Ah, eu não sei o que. Eu não sei, cara. Você não sabe o que a pessoa fez comigo. Não interessa, você não perdoa, você perde. Você está aprisionado. Você está aprisionado. A palavra perdão no hebraico significa liberar. Você solta, você libera a pessoa. Deixa a pessoa. Deixa ela viver. Viva a sua vida. Libere essa pessoa em nome de Jesus. Isso é com relação aos pecados que você recebeu, tá? E os pecados que você praticou? Olha aí. E as feridas que você causou? E as palavras e a culpa, irmãos? Para isso tem 4 pilares da transformação, da libertação. Os 4 pilares: primeiro, arrependimento, confissão, pedir perdão e restituição. Amém, queridos? Se você cometeu erros na sua vida, primeiro se arrependa. Quem cometeu erros aqui na vida? Tem alguns irmãos aqui que, graças a Deus, nunca erraram, né? Teca, por exemplo, nunca errou. Ela não levantou a mão, levantou agora, atrasada que eu vi. Como é, Teca, viver sem errar? Tu errou. Ah, tá. Quem aqui errou, irmãos? Todo mundo. Tá. Todos nós erramos. E todos nós precisamos de arrependimento. Todos nós precisamos. O que Silas fez aqui, irmãos, pedindo perdão, abrindo o coração. Todos nós devemos fazer. Porque todos nós erramos. Não somos melhores que ninguém, irmãos. Temos que ter arrependimento, que é uma mudança de mente. Uma mudança de atitude mental. E o arrependimento não é chorar, tá? Produza frutos de arrependimento. Prove que você realmente está arrependido.
Confesse seu pecado. Chega para um irmão mais maduro, fala, pede ajuda. Terceiro, peça perdão. Porque, irmãos, tem pessoas que nunca pediram perdão. Olha para mim. Você é uma dessas pessoas que nunca pede perdão? Ou você acha que nunca erra? Tem homens que são tão duros que acham que se pedir perdão, eles vão ser fracos. Mas pelo contrário, pedir perdão torna você mais forte. Te torna mais humilde. Balança o mouse, filho. Aí, para ver se abre. Balançou o mouse aí? E tá assim, Ivan. Então repita comigo: arrependimento, confissão, pedir perdão e restituição. O que é restituição? O mal que você fez, reparar o mal que você fez. Se você roubou, eu roubei, eu confesso que eu roubei 5 mil reais do meu irmão. Ok, querido, está perdoado, amém, amém, glória a Deus. Devolva os 5 mil reais que você roubou do seu irmão. Procure trabalhar para devolver o que você roubou. Restituição. É bíblico. Eu disse, se eu não fiz mal a alguém e roubei dessa pessoa, restituir 4 vezes mais essa pessoa. Olha o espírito de arrependimento, irmãos. Teve um irmão que cometeu um erro contra mim, tá? Há uns 10 anos. Foi um erro, uma situação muito difícil. Esse irmão, ele me pediu um valor e eu emprestei. E ele de volta. E para piorar, redes sociais. Irmão, um valor alto. Saí prejudicado. Depois de um tempo, 18 anos, chegou para mim, perguntado, se você me perdoa. Por tudo que eu fiz, eu queria devolver com juros tudo que eu fiz de mal a você. Aí eu disse, claro, maravilha. E ele restituiu o valor. E não só isso, ele me pediu para restituir a amizade. Seria possível eu ser seu amigo? Você me receberia novamente? Eu digo, claro, meu irmão, seja bem-vindo à minha vida. Ele demonstrou arrependimento, irmãos. Quando se tem arrependimento, a gente recebe a pessoa de volta. Nem todo mundo você tem que receber de volta para a sua vida. Não. Porque não há arrependimento em muita gente. Você tem que liberar todo mundo. Amém? E por final, irmãos, eu quero falar aqui sobre a disciplina do pai. Todo pai corrige seu filho. A palavra diz, em Hebreus capítulo 12, do 4 ao 7. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês esqueceram da exortação que lhes foi dirigida como a filhos. Vamos lá comigo? Filho meu,
não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desanimes quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige, ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho que o pai não corrige? Mas, se estão sem correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, nós tínhamos nossos pais humanos que nos corrigiam e nós respeitávamos. Será que então nós não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois ele nos corrigia por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Amém, queridos? O que é a disciplina do Senhor? É isso aqui, queridos. Olha o que é a disciplina do Senhor. É a tempestade. É a tempestade. É Deus agitando sua vida. É as coisas dando errado. É a mão de Deus pesando. É tudo complicando. É provação, adversidade. Tudo isso é a correção do Senhor na sua vida. Tem alguma área que você tem que corrigir. Quando tudo está dando errado, opa, Deus está dizendo: você ainda não entendeu que eu estou querendo te corrigir? Essa é a disciplina. Então, o que acontece quando Deus nos quebra? Pá! Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. O grão de trigo tem uma casca. Essa casca grossa tem que morrer. Isso é uma imagem da nossa alma. Nós somos o grão de trigo lá dentro. Mas a nossa casca grossa tem que morrer. Tem que ser quebrada. Tem que ser esvaziada. Levada à cruz todo dia. E essa desordem, irmãos, olha bem para isso aqui. Olha aí. Vontade forte. Emoções fortes. Razão forte. Você se justifica de tudo. Você é muito duro nas suas vontades, decidido demais, inflexível. Uma alma muito rígida, muito forte, muito verdinha. Deus pesa a mão, Ele bota um monte de dificuldades, situações difíceis, o sol queima, a tempestade vem e aquela casca grossa parte. Para que a vida flua, aleluia. E isso aí, ó irmãos, é substituído por uma vontade submissa, uma emoção submissa, uma razão submissa ao Espírito, aleluia. Como é lindo você ver um homem ou uma mulher de Deus, onde sua alma está sujeita ao Espírito. Como é lindo você encontrar com uma pessoa que aprendeu a se esvaziar de si mesmo, para que a vida do interior flua para a alma. A vida do Espírito precisa encontrar brechas para sair. Uma alma sujeita. Amém, queridos irmãos? Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Amém, queridos irmãos? Olha que linda essa imagem, né, rapaz? A natureza ensinando a gente. Deixa essa casca grossa morrer. Deixa essa casca grossa morrer. Paulo disse: dia após dia morro. Repita comigo: dia após dia morro. Isso é a vida da alma, tá, queridos? Tem um homem na Bíblia chamado Jó. Ele era um homem justo, mas ele era um homem orgulhoso. Ele era justo, mas tinha um orgulhozinho nele. E para tratar com orgulho, Deus teve que enviar um monte de tempestade. Ele era tão orgulhoso que um momento ele falou assim: a minha justiça eu vou me apegar, a minha justiça me apegarei, e não a de Deus. Ele não é justo. Jó disse:
Jó, né? Que a gente canta, disse isso. Eu vou me apegar. E olha o que ele falou, olha o que Jó disse. E isso é falado por crente, às vezes em púlpito, tá? Diz assim, Arthur. O Jó disse também, assim, ó. Pese-me Deus em balanças fiéis, que Ele achará a minha integridade. Deu uma pinga. Eita. Pese-me Deus, que Ele vai ver como eu sou. Rapaz, Jó estava em outro nível. E Deus, para tratar com esse orgulho, permitiu que a situação viesse na vida dele, colocou ele no redemoinho, irmãos. É de um furacão. E Deus, aleluia. Deus envia a tua vida. Falta comida, falta dinheiro, falta amigos. É provação, é acusação, é perseguição, é mentira. É dor, aflição. Você se encontra no meio do furacão. Está dentro do processo. Para no final do livro de Jó, aí ele dizia o seguinte, ele disse assim, ó, quem é aquele? E quem é esse que ele está falando? Quem é aquele? Ele está falando dele mesmo. Quem é aquele? Porque ele falou um monte de besteira. Jó falou um monte de coisa orgulhosa. Se você ler o livro de Jó, você vai ver. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Ele está falando dele mesmo, tá? Eu encobri o conselho, eu não entendia, eu não conhecia das coisas. Na verdade, eu falei do que não entendia. Tem tanta gente que fala do que não entende, irmãos. Mas calma, Deus vai mandar o furacão. Aleluia! Misericórdia. Tudo faz parte do processo. Falei do que eu não entendia. Coisas que eram maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Escuta-me. Olha, quando o homem de Deus é tratado por Deus, ao invés de ele dizer o que ele disse lá atrás, disse, eu falarei e Deus me ouvirá. Mas agora ele disse, escuta-me, Senhor. Pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei. Agora sou eu que vou te perguntar, e tu me ensinarás. Olha a postura humilde de um homem de Deus quebrantado. Eu vou ser ensinado pelo Senhor, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quando você vê a glória de Deus na sua vida, sabe o que acontece, irmãos? Você se abomina. Um homem e uma mulher madura se abomina. Eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A vida da alma é abominada, é a vida do espírito que é vivida. Aleluia. Aleluia. Estou terminando, agora sim eu estou terminando. O Otmani diz, o pai falou de Otmani aqui, Sérgio também falou. Você pensava, escuta bem, que era totalmente do Senhor, mas depois de receber a disciplina do Espírito, você começa a reconhecer os efeitos de longo alcance que as coisas externas tinham sobre você. Além disso, a mão de Deus pode tocar na vida dos nossos pensamentos. Nós descobrimos, nossos pensamentos são confusos, independentes, descontrolados. Fingimos ter mais sabedoria do que os outros, e então, que o Senhor, aleluia, nos deixa colidir com o muro e nos espatifar. Até por tudo para nos mostrar que não, até o pó, tudo para nos mostrar que não devemos ter a ousadia de usar nossos pensamentos desordenadamente. Uma vez que tenhamos sido iluminados nisso, temeremos nossos próprios pensamentos como fogo. Estamos em luta, irmãos, contra nós mesmos. Essa imagem está na nossa parede de oração. Nós estamos em guerra contra nós mesmos. Nós estamos em guerra contra um espírito maligno.